Bem-vindo ao canal do JB. Como de costume, eu peço a você que dê um like, você curta o vídeo dizendo que gostou, e se não gostou também, e se inscreva no vermelhinho. Estamos conversados. Se você desejar, eu gostaria de ouvir a tua opinião, o que é que você acha, o que é que você concorda, discorda, enfim, o que é que você acha desse vídeo, ok? Parece até que eu já sabia o que queria rolar nessas últimas semanas no Brasil. Os últimos vídeos que nós postamos aqui, eles falaram sobre hipocrisia, fundamentalismo, Estado laico e o último sobre teocracia. Parece até que é uma sequência que teria um desfecho final. E ontem, dia 23 de setembro, essa resposta ela saiu. Em discurso na ONU, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nessa terça-feira, que foi dia 22/9, o presidente Jair Bolsonaro ele afirmou, em determinado momento do seu discurso, que o Brasil é um país cristão, conservador e tem na família a sua base. Embora nós já tenhamos falado várias vezes aqui nos vídeos nesse canal, apenas relembrado para alguns ou mostrando para alguns que não sabiam, a Constituição ela estabelece que o país é laico, é secular. Ele não pode e nem deve defender apenas uma única religião. Nós já discutimos isso várias vezes. Ele também fez um apelo à comunidade internacional pela liberdade religiosa e combate à cristofobia. A liberdade é o bem maior da humanidade, disse o presidente. Eu faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Ele conclui o seu discurso, que eu não vou falar das outras partes do discurso, que nos interessa apenas a questão da religião e a religiosidade. Vamos lá. Quando ele se refere à cristofobia, ele, na verdade, a pergunta é se ele se refere apenas ao Brasil, se ele se refere a alguns países que não aceitam a presença do cristianismo, porque o que bem parece, evidentemente, que o discurso tem um contexto e tem uma continuidade. Eu não tirei nada fora do contexto. Ele disse que o Brasil é um país cristão e fazia um apelo à comunidade internacional pela liberdade religiosa e combate à cristofobia. Então, ele estava falando do Brasil. Primeiro ponto, não precisa você ser um bom intérprete, um bom hermeneuta, para tentar entender o que ele falou no final do seu discurso, que você pode encontrar em vários sites aí no Google. Eu quero começar pelo final. Aí você depois assiste a discussão nesse vídeo. Todos os anos, a Organização Internacional, uma ONG, Portas Abertas, que auxilia cristãos que sofrem perseguição religiosa, ele produz um ranking dos 50 países onde seguidores do cristianismo eles são mais perseguidos por causa da sua fé. O estudo é feito a partir de relatos de alguns incidentes de violência, E desde que essa lista começou a ser feita há 25 anos atrás, o Brasil nunca apareceu entre os 5 primeiros colocados. Certo? É uma ONG internacional Portas Abertas, cristã, viu? O que é, na verdade, cristofobia? Por que ele abordou esse assunto em reunião da ONU? O presidente é um religioso praticante a ponto de se preocupar que esteja ocorrendo no país um problema dessa natureza e esse fazer parte de sua agenda internacional? Quanto de verdade há nesse discurso e se existe realmente verdade nesse tema? Já que eu comecei pelo final, dizendo que uma ONG internacional chamada Portas Abertas, ela auxilia cristãos que sofrem perseguição religiosa, diz que o país nem consta há 25 anos entre os 50 primeiros países que aparecem nessa lista. É sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos.
Bem, gente, eu não tenho nenhum problema em falar da minha religião para você, para quem quer que seja, tá? Esse canal, ele tem uma postura e você já deve simplesmente é só julgar pelos meus discursos, né, que vai ver que eu discuto aqui a religião e a religiosidade, independentemente de qual seja. Mas eu deixo bem claro aqui, já falei várias vezes, eu sou protestante, eu sou evangélico. Mas eu deixo bem claro que fora as minhas reflexões religiosas, né, se tiver, que ainda não teve, espirituais, né, as mensagens de conforto, interpretação e exegese bíblica que eu ainda não fiz, quando eu analiso as questões de religiosidade, espiritualidades ou narrativas religiosas, eu aqui me visto do conhecimento da ciência e da religião. E não tenho problema algum em enfrentar as questões sem me posicionar no sentido de defender essa ou aquela religião. Isso aí vocês podem ver nos vídeos que não acontece comigo. Uma outra vantagem, diferentemente de alguns outros canais, que não é um ateu que está falando, que não é um cara de outra religião, mas é algum que pertence justamente a essa religião que está agora em pauta e sempre esteve desde o início da abertura desse canal. Vamos lá novamente. Será que a cristofobia é de fato algo a se preocupar com tanta veemência? Existe perseguição a cristãos com uso de força, até as questões de morte, de violência aqui no Brasil? Você tem em mente algum caso, já soube notícia dessa natureza? Eu procurei os dados do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos e não encontrei nenhum caso de perseguição a cristãos no Brasil, nem de católicos e nem de evangélicos. A não ser esse caso que é recente agora, mas não sei se é bem por religião, do padre, né, que está sendo ameaçado. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que você pode procurar, perto de ser aprovado, que criminaliza a cristofobia. Não se entende isso na prática, né? Parece ser mais algo, assim, um jogo eleitoreiro, na verdade demagógico, porque isso mais parece que quer manipular esse sentimento religioso do brasileiro. Assim, por parte de um grupo da bancada evangélica. Não são todos. O balanço feito pelo Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, em 2019, a respeito das denúncias de intolerância religiosa no Brasil, eles mostram que não. É esse ministério que a senhora Damares, a ministra Damares, está à frente. É só você visitar o ministério e procurar saber, né, através da internet. Bolsonaro, ele falou de cristofobia na ONU, mas sequer ele mencionou os dados de intolerância contra religiosos de matrizes africanas no Brasil, que nós vamos ter um espaço para falar aqui um dia. A fala de Bolsonaro é assim um aceno, né, à sua base eleitoral evangélica. Na verdade, aquilo foi um discurso demagógico, cara, foi um discurso com interesse eleitoreiro. Esse segmento religioso, que representa 30% da população, é hoje uma das principais forças políticas do país. E a sua bancada, nós já falamos aqui, representa cerca de 20 ou 40, agora me fugiu a memória, na Câmara dos Deputados. Ainda, segundo o relatório do Ministério, presidido por Damares Alves, né, a ministra Damares, 23 pessoas do segmento evangélico denunciaram casos de intolerância contra elas. Está escrito lá em 2018 isso, o que representa 4% do total de casos. Segundo o censo de 2010, os evangélicos no Brasil são cerca de 22% da população brasileira. Os números não mentem. Inclusive estão nesse mesmo ministério para quem quiser ver e só ir pesquisar. O que acontece no Brasil, de acordo com os dados do Disque 100, né, que possui registro de denúncias, né, na verdade, são na maioria casos de discriminação religiosa. E isso acontece praticamente em todas as religiões aqui no Brasil. Mas contra as religiões de matriz africana. Os casos de denúncia e discriminação religiosa são contra as religiões de matriz africana. No caso, a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó. Procurei as possibilidades
assim, de onde a equipe do presidente, porventura, tivesse colhido esses dados de que há cristofobia no Brasil e eu não encontrei. Eu posso estar errado, mas assim, por tudo aquilo que a imprensa já falou, a imprensa internacional, a imprensa aqui do Brasil, vários sites, vários blogueiros, não há cristofobia no Brasil. Em resumo, o presidente ele fez um apelo na ONU que não faz jus a uma realidade do Brasil. O que é cristofobia? A definição desse termo, assim, sendo extremamente literal, a gente pode separar, né? Fobia significa medo. Assim, e Cristo? Quer dizer que é medo de cristãos? Mas a gente sabe que as palavras ela têm uma origem e elas vão mudando de significados ao longo dos anos. Durante a história da humanidade, muitos povos realmente tiveram muito medo dos cristãos. Muitos povos de muitas nações tinham horror, medo dos cristãos, pelo que eles faziam. Mas nós não podemos nos ater nesse discurso de uma assim, ser tão purista e achar que cristofobia só tem a ver com pessoas que têm medo de cristãos. Não seria isso. Seria um termo assim utilizado para pessoas que tenham ódio, preconceito a quem é cristão. Essas questões existem sim em outros países, que a gente já sabe, que não são laicos. Nós já falamos aqui, e nem cristãos. Mas assim, eles possuem uma religião específica, né, que tem um livro sagrado, que é lei, e não aceitam a pregação nem a divulgação de uma outra religião que não seja a do Estado. Não se pode divulgar. Aí sim, então você pode sofrer consequências porque você está burlando, você está quebrando uma lei existente e uma lei sagrada. Dentro das esferas evangélicas, o termo cristofobia ele tem sido usado para se referir a perseguições sofridas por adeptos do cristianismo em diversos países, principalmente em locais onde eles são minoria. Há inúmeros relatos de prisões, violências, assassinatos de cristãos na Ásia e alguns países do Oriente Médio e África. Isso aí, algumas revistas contam esses relatos, né, se verdade ou não, mas há essa narrativa sim. Aqui você tem assim, demonstração de ódio pontuais aqui no Brasil. É um determinado grupo que vai à televisão, em suas mensagens, e diz que uma santa é um bicho feio e começa a chutá-las, que é um demônio e tal. Aquele episódio que nós já vimos tantas vezes na TV, faz tempo, em que um pastor da Igreja Universal fez isso diante da TV. Ou um determinado padre de uma igreja católica, que ele nos seus discursos de domingo, ele fala mal das práticas religiosas dos evangélicos. Ou pessoas que vão a um terreiro, né, de umbanda, de candomblé ou de catimbó, e quebram tudo, destrói o local de reunião religiosa porque não aceitam aquela determinada religião. A intolerância religiosa no Brasil, ela parte usualmente dos cristãos, seja contra outros cristãos ou seja contra outro tipo de religião. Assim, mas por outro lado, se formos mais a fundo, nós veremos também alguns casos pontuais. Nós já temos muitos exemplos de pessoas que já deram testemunho a esse respeito. Que seriam pessoas empresários que não contratam um cristão, nem contratariam, sendo ele católico ou evangélico, em sua empresa. Principalmente se ele for evangélico. Isso aí nós temos vários exemplos, pessoas que já vieram a público falar a respeito disso. Isso é claro que é uma demonstração de cristofobia sem violência. Apenas assim, a violência menor, que pode ser maior, a violência verbal. Nesse caso, a pessoa poderia até dizer que no passado sofreu com comportamento de evangélicos, etc, etc, etc. Ela pode arranjar vários argumentos, então ele sairia da área do preconceito, né, iria para a parte do conceito apenas. Deu para entender, né? Porém, no Brasil, a chamada cristofobia, ela tem sido usada para se referir a episódios de preconceito e discriminação contra evangélicos. Embora não exista no país um sistema estruturando e demonstrando essa perseguição violenta. Isso a gente não vê contra esse setor religioso. Senão já estaríamos falando nas universidades, já teríamos material pronto para questionar esses eventos.
e não há. Mas essa questão da cristofobia, ela não para por aí. Não sabemos de casos de violência, isso aí eu já falei, contra evangélicos, de morte, de destruição de templos. Corriqueiramente, você pode fazer uma pesquisa no Google. Como eu disse, isso pode existir em outros países, onde tem estabelecido os livros sagrados e alguns religiosos não obedecem às regras de determinado país. Isso aí você vai encontrar em vários países. Estamos falando de Brasil. Inclusive, isso é matéria de estudo nas universidades, né? Da violência do cristão contra outras religiões. Assisti recentemente uma live em que tinha o título Traficantes e Evangélicos, onde se analisa as questões de conversão e abandono do crime por parte de alguns cristãos evangélicos que se convertem e passam a frequentar determinada igreja, ou aqueles que não se convertem. Ele continua no crime, porém ele gosta da igreja. E para demonstrar esse afeto, esse amor pela igreja e por Jesus, então, a gente vê também no YouTube, você pode procurar alguns vídeos que falam e mostram a violência destes quando encontram um terreiro, né, que é o grande inimigo de algumas igrejas evangélicas, quando eles veem um terreiro de umbanda, de candomblé, de catimbó, e destroem, porque aquilo, na cabeça deles, seria obra do demônio. Nós encontramos vários vídeos, é só procurar. E finalizando sobre cristofobia, o que existe, na verdade, é ignorância, é generalizações, é preconceitos obtusos contra os evangélicos. Isso aí a gente tem demais. E isso está custando caro para todos os brasileiros, evangélicos ou não. Além de fortalecer os terrivelmente evangélicos, que são a maioria, essa coisa de terrivelmente evangélico, que eu já falei aqui no canal, foi uma expressão usada pelo presidente Bolsonaro quando ele foi questionado sobre qual seria o perfil ideal para uma indicação de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A outra perseguição que precisa ser denunciada é a perseguição dos terrivelmente evangélicos contra aqueles que não são terrivelmente evangélicos, que também são muitos. Os seguidores de Jesus de Nazaré estão sendo perseguidos pelos terrivelmente evangélicos. Essa devia ser uma boa denúncia, porque você faz parte de uma igreja que você tem que compactuar com esses terrivelmente evangélicos que têm uma agenda totalmente adversa daquele pregado nas escrituras sagradas, que nós já falamos aqui também. Não dá para falar em cristofobia no Brasil. Não dá. Há casos isolados de preconceito, como eu já falei aqui. Mas no nosso contexto, não consideramos que exista no Brasil uma perseguição estruturada, sistemática, de violência, de destruição contra cristãos, como há em outros países. Nós podemos expressar nossa fé livremente. Ninguém é expulso de um local por ser cristão. Nenhuma pessoa morreu ou é presa, aqui no Brasil, por ser cristão. Nós aprendemos e já sabemos, e está na Constituição Sagrada, que o Brasil é laico. Como eu disse, isso é bonito, teoricamente. Mas na prática, um líder de Estado, um presidente que vai à ONU, e lá ele diz, o Brasil é um país cristão. Não é. O Brasil é laico. O Brasil é laico. Ele tem essa miscigenação, né, de culturas, de religião, né, cada um com a sua religião, não importa se a maioria é da igreja católica, a igreja evangélica, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, do catimbó, do setionoye, são muçulmanos, são espíritas, não interessa, o Brasil tem toda essa diversidade e deve ser respeitada. Agora, você pôr um povo contra o outro, dizendo que existe cristofobia, que existe violência contra cristãos, não, acho que o disco foi colocado do lado errado. Nós cristãos, muitas vezes, não são todos que fazem isso. Sim, praticam violência contra aqueles que não pensam como nós, que não creem como nós, que não praticam, né, a religiosidade como nós. Isso sim, isso existe. É isso, gente. Até a próxima.